nossas frontes, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos perante o Senhor, querendo agradecer, em primeiro lugar, pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado e por ter estado conosco a cada momento, desde o momento em que acordamos hoje, até o momento em que estamos aqui, e continuará conosco até o momento em que formos descansar em nossas casas. Que o Senhor possa habitar em nossos corações e nos preparar, e que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Essas bênçãos que pedimos e te agradecemos por amor de Jesus. Amém. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto bíblico ele é muito conhecido, né? Quantos aqui conhecem esse texto bíblico aqui? A maioria já conhece esse texto bíblico, né? E esse texto bíblico ele nos apresenta algumas lições muito importantes para as nossas vidas, e é disso que a gente vai tratar hoje. Eu queria separar pelo menos 3 verdades bíblicas que esse texto nos apresenta, esse pequeno trecho. Primeiro, antes da gente abordar essas 3 verdades bíblicas, queria falar um pouquinho sobre o contexto, tá? Por que Jesus estava falando isso, tá? Jesus Cristo, ele estava se despedindo ali já dos seus discípulos, já estava ali no cenário da Santa Ceia. Ele ali começa esse discurso final no capítulo 13 de João, onde você vê ali ele lavando os pés dos discípulos. Em seguida ele dá um novo mandamento, não tão novo assim, né? De amar uns aos outros como ele nos amou, né? E aí sim ele começa, capítulo 14, ele começa a falar sobre o que ele iria fazer, ele ia preparar um lugar, ele começa a consolar os discípulos ali dele. Além disso, no capítulo 15 ele fala que ele é a videira verdadeira. E aí chegamos ao capítulo 16, onde ele nos traz ali, ele continua consolando os seus discípulos e dizendo que iria enviar o Consolador. Mas no finalzinho, ele encerra esse lindo discurso com os seus discípulos, dando a seguinte frase, que ele diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto, ele nos traz muita esperança. E hoje, a lição de hoje é mostrar como a vitória de Cristo sobre o mundo, ele transforma a nossa perspectiva diante das aflições e também dos desafios de hoje. Bom, irmãos, certa vez eu estava mexendo no Instagram, eu me deparei com uma história muito interessante. É mais uma parábola, né? Uma história de um avião que ele estava sobrevoando dentro de uma tempestade. E, claro, dentro de uma tempestade começa a dar turbulência, né? E as pessoas começaram a ficar ali desesperadas. Não sei se os irmãos já ouviram essa história. Mas bem no banco da frente, assim, do avião, tinha uma jovem, uma criança. E enquanto as pessoas estavam desesperadas, porque quem já passou por turbulência aqui? Já, né? Mais ou menos, alguns já passaram por mais ou menos, né? Mas é algo assim assustador, né? A gente pensa que o avião vai cair, a gente fica desesperado ali, né? E aí, essa jovem ficou tranquila. Ela estava em paz, desenhando, enquanto as pessoas estavam desesperadas. Quando o avião passou a turbulência, aí as pessoas começaram a questionar: nossa, você ficou tão tranquila, né? Por que você é assim, tão calma assim? Ela falou que o piloto era o pai dela. Confiou plenamente no seu pai, né? Então, assim a gente trazendo para a nossa história de hoje, as lições que Jesus vai nos apresentar através desse texto, nós podemos confiar no piloto deste grande avião chamado mundo, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o piloto e a gente pode confiar nele. Ele já venceu por nós e podemos confiar plenamente nele. Então hoje vamos explorar como João, capítulo 16, verso 33, ele revela
a profunda verdade sobre a vitória de Cristo, a paz que Ele oferece e como isso impacta a nossa caminhada cristã. Então, vamos ver a primeira lição. A primeira lição, ela encontra-se aqui. Ainda no verso 33, ela diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O que Jesus quer dizer no mundo passais por aflições? Ele está querendo nos ensinar que, mesmo você sendo cristão, isso não quer dizer que as aflições que este mundo caído tem, ele vai passar. Existem dois tipos de aflições. Existem as aflições causadas pelo pecado, e essas afetam aqueles que não conhecem ou não querem ter um relacionamento com Cristo, tá bom? E tem aquelas aflições, tá? Que elas são como é que eu posso dizer? Como tipo um teste de Deus para nos moldar, tá bom? Então, são esses dois tipos de aflições que nós passamos. Primeiro, por que nós continuamos com aflições? Tá? As aflições do mundo, elas são causadas desde que o ser humano caiu em pecado. Desde Gênesis, quando o homem caiu em pecado, ele já começou a passar por aflições. Primeiro momento em que o homem e a mulher comem do fruto proibido, ele sente, segundo o desejado de todas as nações, eles sentem um sentimento de enaltecimento. Mas só que depois vem aquele medo, aquela depressão, aquela coisa ruim caindo sobre eles, né? Então, aí já começa o primeiro problema que eles enfrentam, né? Isso está no livro Patriarcas e Profetas. Eles começam a sentir medo, porque agora eles começam a sentir frio, eles já começam a pensar o que Deus vai fazer com eles, já ficam com medo da morte, e quando Deus ele chama Adão e Eva, o que eles fazem? Eles se escondem, porque estavam com medo, né? Então já foi a primeira aflição que o ser humano já enfrentou depois do pecado, né? E assim foi só degrenindo, né? O ser humano, ele foi caindo e as coisas foram só piorando. Teve a morte de Abel, né? E aí Caim saiu de perto dos pais, foi viver a sua vida em outro lugar e distante de Deus. A grande questão aqui é que mesmo nós cristãos vamos passar por aflições. Assim como o mundo, os pecadores passam por aflições, os que não conhecem a Jesus, nós também passamos por aflições. Ou você acha que só você passa por aflições? É só cristão que tem um pneu furado? Não, né? Não é só o cristão. É só o cristão que é assaltado? Não. É só o cristão que é morto? Não. Todo mundo que está neste mundo caído, este mundo de pecado, passa por aflições. Mas tem aqueles que não conhecem a Cristo. Quando eu falo não conhecem a Cristo, eu quero dizer não tem um relacionamento íntimo com Cristo. É muito difícil você ver alguém que não conhece a Cristo hoje, né? Mas tem pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Cristo. É igual a irmã Marlene aqui. Eu conheço a irmã Marlene, mas eu não conheço ela como o marido, o filho, né? Não conheço. Porque eles têm um relacionamento íntimo com ela. É diferente. Nós somos cristãos porque temos um relacionamento íntimo com Cristo. Nós conhecemos a sua vontade, conhecemos a sua história, né? Sabemos a sua vontade para nós. Então, tudo isso é um relacionamento. Mas tem pessoas que não têm esse relacionamento íntimo com Cristo. Em Salmos 34, versículo 19, eu queria que os irmãos abrissem comigo. O livro de Salmos, capítulo 34. O salmista Davi, ele diz o seguinte:
Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso quer dizer, irmãos, que mesmo nós cristãos, nós passamos por aflições. Isso não começou de agora. Isso não começou porque depois que Jesus morreu. Isso começou desde Adão. Então, muitas figuras bíblicas, a gente vê Daniel, olha a história de Daniel. Eu estou dando uma classe bíblica discipulado lá na igreja, eu estudo o livro de Daniel. Quantas aflições o Daniel passou, não é verdade? Quantas aflições José passou, Moisés, quantas aflições ele passou. Isso significa que a pessoa tem ausência de Deus? Claro que não. Isso significa que eles estão mais próximos de Deus. Quanto mais aflições você tem, isso mais Deus está ao seu lado. Muitas pessoas às vezes criticam quem está com depressão, quem está com algum problema psiquiátrico, né? Principalmente hoje, que é o mal do século, a depressão. Muitas pessoas acham que é porque a pessoa está distante de Deus. As coisas não são assim. Não é assim que funciona, né? Tem muitas pessoas aí que estão muito próximas de Deus e passam por muitas aflições neste mundo. Muitas aflições que a gente nem imagina. Se a gente for para o Novo Testamento, nós vamos ver todos os discípulos de Cristo. Pelo menos 2 não foram assassinados dos 12. Judas se suicidou e João, que morreu por velhice mesmo, né? Morte natural. Os outros todos foram assassinados. Quantas aflições passaram? E o que falar do próprio Cristo? O próprio Cristo, ele desde que estava no ventre de sua mãe, ele foi perseguido. Já queriam matar Cristo. Nasceu, teve que ir para o Egito porque queriam matá-lo. Quando se batizou, foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Olha que terrível. E durante todo o seu ministério, ele foi tentado com todas as aflições que possamos imaginar. Com todas. Jesus Cristo chorou, né? Jesus Cristo sentiu dores, e ele teve a pior morte de todas, que foi a cruz do Calvário. Então, nada melhor do que Jesus Cristo para falar sobre as aflições deste mundo. As aflições que os discípulos iriam passar. Se a gente for ver para a história de Israel, desde Israel se tornou nação, ela foi perseguida. Israel passou por cativeiros, exílios e muitos sofrimentos. Mas a cada problema que Israel passava, tinha uma libertação a caminho. Deus sempre provia a libertação ao povo de Israel. Isso apontava para Cristo. Cristo sofreu, morreu na cruz, mas em seguida veio a libertação, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, e isso é que nos traz esperança. Por isso que a mensagem de Cristo, que ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se essa última frase aqui, eu venci o mundo, não tivesse aqui, esta mensagem estaria incompleta. Porque esta mensagem, eu venci o mundo, é a que nos traz esperança. Sem ela, estaríamos perdidos. Então, irmãos, mesmo diante das nossas aflições em que passamos, nós podemos confiar que temos um Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que está pilotando este avião. Podemos confiar nele, que ele vai nos fazer pousar em segurança, mas não nesta terra, mas na Canaã celestial. E é isso que nós nos apegamos. O cristão, ele se apega a isso. Você pode passar por qualquer tipo de problema na sua vida, mas confie no Senhor. Ele fará o mais por você. Ele está te protegendo. Ele enviou o Consolador. Ele fala isso, se você for no verso 1, do capítulo 16 de João, ele diz assim para os discípulos:
Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Desde o Antigo Testamento, todas as profecias messiânicas apontavam para Cristo. Todas. E eles perseguiram a Cristo, perseguiram os seus discípulos, porque não conheciam o Deus do céu. O Deus que nos protege, o Deus que nos criou, o Deus que nos mantém a cada momento de nossas vidas. Então, irmãos, que nós possamos confiar neste Deus, que mesmo diante das provações em que passamos, nós temos um Deus que está cuidando de nós a cada momento. Amém? A segunda lição está na primeira parte desse texto bíblico, ainda no versículo 33. Ele diz assim, ó, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Olha que texto interessante. Para que tenha, no meio das aflições, você ter paz. No versículo, se você voltar um pouquinho, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus explica que paz é essa. Ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a paz que nós temos diante das aflições. Qual é a diferença dessa paz para a paz que o mundo dá? Primeiro a gente tem que entender o que é o mundo aqui. O mundo é tudo aquilo que vai contra o reino de Deus. É o pecado. Quando você se torna cristão, você começa agora a nadar contra a correnteza. Quem foi aqui à praia alguma vez? Acho que todo mundo já foi à praia aqui, né? A praia você está ali tomando um banho, você sai mais cansado do que um dia de trabalho. Não é? Você sai cansadíssimo ali. Você quer chegar em casa, tomar um banho, tirar aquela areia, aquela coisa, e só cama, né? Tão cansado que dá. Sabe por quê? Você está nadando contra a correnteza. Está nadando contra a correnteza. Eu já contei essa história antes aqui, quando eu era, já na minha adolescência, tinha uns 12 anos, ainda era bem raquítico, magrinho, hoje já estou gordinho. Mas eu fui tentar atravessar um rio com os meus amigos. Meus amigos eram bem maiores que eu, mais fortes. Eles estavam indo de boa. Quando chegou no meio do rio, não deu não. Eu travei, não ia nem para frente nem para trás. E a correnteza me levando. Eles tiveram que fazer uma corrente humana para poder me puxar. Porque senão eu tinha ido junto com a correnteza. Então, é muito difícil você nadar contra a correnteza. Para nós, cristãos, isso significa perseguição em todos os âmbitos. Isso é perseguição psicológica, tá? Religiosa. Em todos os âmbitos nós somos perseguidos por este mundo. Sabe por quê? Nós nadamos contra a correnteza. Nós estamos indo contra o que eles querem, o que eles ensinam. Não é isso? Você não vê nos noticiários aí? Você não vê na internet como o mundo está caminhando para o mal? Ele já está no mal, mas ele caminha mais ainda, mais distante de Deus. E nós estamos indo contra este caminho. Isso vai nos causar muitos problemas, e nos causa. Quantas pessoas aqui não conseguem emprego por causa do sábado, por exemplo? Não é verdade? Muitos adventistas preferem abrir seus próprios negócios para poder sobreviver do que trabalhar para outras pessoas. Ou trabalham para os próprios adventistas, né? E infelizmente já vemos alguns adventistas, donos de negócios mesmo, que já estão cedendo, né? Tendo que trabalhar aos sábados para manter negócios, não é verdade? Infelizmente está sendo assim. Porque o mundo está indo para um lado e os cristãos estão indo para o outro.
Mas graças a Deus, aquele que perseverar até o fim, esse será vitorioso. Esse terá a coroa da justiça em sua cabeça. Então nós temos que perseverar até o fim. A paz que o mundo nos dá, ela é uma paz circunstancial. E como é que isso funciona? Ela pode vir através do dinheiro, tá? Quantos aqui no dia do pagamento, geralmente dia 5, dia 20, né? Recebe o pagamento, que alegria. Quando chega no dia seguinte, todas as contas quitadas, já vem a tristeza, não sobrou dinheiro nenhum na conta, não é verdade? E já está preocupado com o mês seguinte. É essa que é a paz que o mundo dá. A paz de que em um dia ou dois, ou às vezes em minutos, você está feliz, está em paz, está tranquilo. Mas depois vem todos os problemas de novo à tona. É circunstancial, depende de coisas externas. Mas a paz de Cristo é a mesma paz que no Antigo Testamento é chamado de Shalom. Tá? O Shalom é uma paz diferente, é uma paz em sua plenitude. Significa a bênção de Deus. A paz que Cristo ele nos ensina é uma paz que revela a harmonia de Deus com você, ou de você com Deus. A harmonia de você com você mesmo. E uma harmonia de você com o próximo. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus, ela é uma bênção de Deus para a nação. Ela é uma paz diferente. Ela é uma paz em sua plenitude, em seu poder máximo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, principalmente para o livro de Isaías, Isaías ele vai falar que nós que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Não é verdade? Ele não fala isso? Ele fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Tá? Mas o mesmo livro de Isaías, lá no capítulo 9, ele vai dizer que Cristo é o príncipe da paz. E o que isso significa para nós? Isso significa, irmãos, que Jesus Cristo, ele reconciliou o ser humano com Deus. A paz que ele traz aqui, essa paz, é a reconciliação de Deus, do homem com Deus. Coisa que homem nenhum por si só pode fazer, Jesus Cristo fez por nós. Você já pensou se você não tivesse reconciliado com Deus? Sabe o que isso significa? A perdição eterna. É o lago de fogo e enxofre. Você nunca mais ter vida. Mas eu quero ter vida e vida em abundância. Quem aqui quer ter vida em abundância? Amém, né? Isso é uma notícia maravilhosa, isso foi uma grande notícia para nós. Sabe por quê? Porque você saber que tem um Salvador, alguém que te reconciliou com Deus, pois o pecado quebrou essa harmonia que tinha com Deus, e agora você tem harmonia com Deus. Por isso somos chamados cristãos, porque conhecemos a Deus, sabemos a sua vontade. Vamos conhecer mais ainda, né? Mas Deus, ele vem nos abençoando grandemente. Essa paz é como essa garotinha. Diante da turbulência do avião, ela sabia quem estava pilotando o avião. Ela sabia que seu pai não ia deixar a filhinha dele morrer num acidente de avião. Não é verdade? Ele faria qualquer coisa para manter a sua filhinha a salvo. Assim é Cristo. Cristo, ele pilota o avião, cuidando de cada um de nós, sabendo que cada um de nós é uma peça valiosa para ele. Isso é uma pérola para Deus. Ele tem todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho para você. Então pode confiar nele, pode ter paz nele. Eu tenho certeza que você será muito feliz.
E por fim, no versículo 33 ainda, ele encerra dizendo: eu venci o mundo. Essa vitória, é engraçado que ele ainda nem tinha morrido, né? Ele nem tinha morrido. É o mesmo que você dizer assim: eu vou trabalhar hoje. Você levanta de manhã, né? Se arruma e vai. Como você tem certeza que isso vai mesmo acontecer? Você não sabe, mas você vai. Jesus era diferente. Ele sabia disso. Quando você vai lá para Gênesis, capítulo 3, eu queria que os irmãos abrissem comigo. No versículo 15. Aqui nós vemos a primeira profecia bíblica, e essa profecia foi dada pelo próprio Cristo. E essa profecia, ela diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com a serpente, não aquela serpente física, mas a Satanás. E a mulher que representa a igreja. Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando de Cristo aqui. Desde o princípio, o plano já estava estabelecido. Jesus Cristo iria morrer em nosso lugar e iria nos libertar do pecado. Por isso que eu digo que João 16:33, ele estaria incompleto se Jesus não falasse: eu venci o mundo. Porque é esse pequeno trecho que nos traz a paz em meio às tribulações que passamos. É esse pequeno trecho. Aqui está o tema central desse versículo: a vitória de Cristo sobre o pecado. Desde Gênesis até o Apocalipse nós vemos Jesus se sacrificando por cada um de nós, morrendo em nosso lugar. Jesus sofreu por nós, morreu a morte que era nossa, mas ele ressuscitou. A morte venceu o pecado e a ressurreição de Jesus venceu a morte. E por isso, mesmo que hoje possamos descansar o sono da morte, nós podemos crer que na manhã da ressurreição, Jesus Cristo estará chamando por nós. E estaremos vivendo eternamente com Ele. Não devemos temer nem mesmo a morte, esta morte que está agora, que muitas pessoas morrem, né? Mas devemos temer a morte eterna. Essa sim não tem ressurreição, essa não tem retorno. Mas a gente tem que ficar feliz, porque Jesus Cristo morreu por nós. E Ele nos libertou do pecado. E por consequência disso, hoje nós temos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje podemos descansar em paz, podemos viver as nossas vidas em paz, mesmo diante das tribulações, de um carro quebrado, de uma falta de dinheiro, às vezes até de uma falta do dinheiro para aluguel. Você já fica apavorado, né? E agora o que eu vou fazer? Nós podemos ter paz, porque Deus, Ele é que nos mantém a cada momento de nossas vidas. Se você está passando por alguma tribulação hoje, confie no Senhor, que Ele fará o melhor para você. Ele está no controle de todas as coisas. Misael, Ananias e Azarias foram jogados na fornalha ardente. O que aconteceu com eles? Saíram intactos. Nem um fio de cabelo foi tocado. Daniel foi jogado na cova dos leões. Aqueles leões estavam famintos. O que aconteceu com Daniel? Saiu intacto. José foi injustamente acusado, foi vendido pelos irmãos. José se tornou governador do Egito.
e salvou não só o Egito, mas o mundo inteiro da fome, da seca. Os planos de Deus para nossas vidas são muito maiores do que os nossos. Muito maiores. E a gente pode confiar nisso. As dificuldades que passamos hoje é a vitória, a nossa vitória de amanhã. Não fiquem se apegando ao mundo de hoje, querendo coisas abundantes do dia de hoje. Porque este mundo, ele está na perdição. Ele já está perdido. Já está decretada a sentença para ele. Mas a nossa sentença é a vitória eterna em Cristo Jesus. E nós podemos confiar nisso plenamente. Então Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fiquem alegres. Mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, alegre-se no Senhor, porque Cristo venceu o mundo. Hoje você pode ter paz nele. Você pode ter segurança que a vitória chegará. Podemos passar por muitas tribulações, mas Cristo em breve voltará para nos dar a recompensa final. Que Deus possa abençoar você nesta noite, que a partir de hoje nós possamos nos apegar a Ele e não a esses problemas. O ser humano tem a tendência de se apegar a problemas, não é verdade? Fica pensando, se martirizando no problema, mas que a gente possa focar na solução. E a solução se chama Jesus Cristo, pois Ele venceu por nós. Deixe esse texto de Paulo para vocês em Filipenses 4, verso 10. Assim diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos. Grandioso Deus e Pai, estamos mais uma vez perante Tua presença em nome de Jesus, pois o Senhor é o Deus Altíssimo e sabemos que por nossos méritos nós já estaríamos fulminados perante Tua presença. Queremos nesta noite Te pedir que derrame a bênção da paz em nossas vidas. Amém. Que nós possamos, assim como Paulo, nos alegrar no Senhor, sabendo e confiando que o Senhor fará o melhor para as nossas vidas. Amém. Pois o Senhor sabe de todas as coisas, cada detalhe de nossas vidas. Por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Tudo posso, Senhor, no Senhor, pois o Senhor nos fortalece. Amém. Nos leve agora em paz e segurança aos nossos lares e que tenhamos uma noite maravilhosa de descanso e uma semana maravilhosa de descanso também. Essas são as bênçãos que te pedimos e te agradecemos por amor de Jesus. Amém.